Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Lucas 16. E vamos ler os restantes dos versos que ainda não foram considerados desde a reunião passada. Vamos iniciar então a nossa leitura a partir do versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então lhe replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos novamente ter um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite, mais esta oportunidade em que o Senhor nos dá de considerar a Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, mas também as portas fechadas do nosso coração, para que nada aqui seja um empecilho para que a Tua Palavra encontre abrigo e morada no mais íntimo dos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, a vista desse texto com os Teus olhos. Nós queremos a perspectiva do céu. Queremos ver aquilo que o Senhor vê. Então nos ajude, Senhor, na transmissão da palavra, assim como na recepção. Em tudo nós dependemos do Senhor. E por isso te confiamos nesses próximos momentos nas Tuas sábias, benditas e poderosas mãos. Precioso nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto que pretendemos considerar na noite de hoje começa com um pedido para que nós consideremos rapidamente algumas das coisas que já
Já vimos nas reuniões passadas, não é? Porque o versículo 14 começa assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Então, tudo isto o quê? Esse tudo isto nos pede para olhar para o contexto imediato, nos pede para olhar para o que vem para trás. Claro que isso se refere ao contexto imediatamente antes dessa declaração. Tudo isto o quê? A parábola do administrador infiel que inicia o capítulo 16. Então já dissemos aos irmãos, principalmente na reunião de domingo de manhã, durante o compartilhar, que há aqui uma mudança de perspectiva, não exatamente uma mudança de assunto, mas uma mudança de perspectiva. Aqui o Senhor está falando da aplicação das riquezas, e especialmente da aplicação das riquezas alheias, que foi o que fez o administrador infiel. Mas, na verdade, se formos um pouco mais atentos, nós perceberemos que o Senhor já vem falando da aplicação de riquezas alheias, na verdade, desde o final do capítulo 15. Aquele filho pródigo, aquele filho que esbanjou os bens, ele esbanjou os bens alheios, esbanjou os bens do seu pai. Então, desde o final do capítulo 15, o Senhor vem falando sobre a aplicação das riquezas, e especialmente sobre a aplicação das riquezas de origem alheia. E você percebe que no final do capítulo 15, não são pedidas prestações de contas àquele filho. Depois de ter esbanjado tudo que ele esbanjou, ele volta a casa, é recebido pelo pai, e o pai não lhe pede prestação de contas de como que ele utilizou aqueles bens. Porque no capítulo 15, apesar de já estarmos falando da aplicação das riquezas, o foco é filiação. E a nossa boa ou má administração daquilo que o Senhor nos confiou não faz de nós nem mais nem menos filhos. Nós não somos filhos por mérito, nós somos filhos por nascença. Nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. E por isso somos filhos. Isso independe de qualquer aplicação boa ou má que fazemos dos recursos do Pai. Mas agora no capítulo 16, porque não é prazer de nenhum pai ver um filho infantil para o resto da vida, então há um convite ao amadurecimento. E agora o Senhor vai nos mostrar que todo filho é também mordomo, é também administrador, é dispenseiro daquelas coisas que o pai lhe confiou. Então agora, a partir do capítulo 16, agora são pedidas contas. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer com os nossos bens não fará de nós menos ou mais filhos, mas fará de nós mordomos mais ou menos fiéis. E esse é o assunto, então, a partir do capítulo 16. De que forma estão sendo aplicados esses recursos? E na reunião passada, nosso irmão já nos lembrou que o exemplo aqui do administrador infiel, obviamente, não está na sua infidelidade, mas está na sua prudência, na sua astúcia. Ele fez aqui algo absolutamente indecente, né? Ele se utilizou dos bens do seu senhor para tirar vantagem para si próprio. Ele beneficiou a si mesmo com os bens de outro, com os bens do seu senhor. E isso é absolutamente indecente. Mas não é nisso que ele está sendo elogiado. Ele está sendo elogiado na sua astúcia. Então o Senhor, a partir do versículo 9, deixa muitíssimo claro que isso é um exemplo para nós, os filhos da luz, não na sua imoralidade, na sua indecência, mas na sua prudência em fazer um bom uso dos recursos alheios. Ele é elogiado, portanto, na sua astúcia. E então o Senhor começa a dar uma perspectiva das riquezas. E é daí que eu gostaria de retomar, para que então o restante do nosso texto, que lemos daí para frente no versículo 14, para que isso faça sentido. Porque o nosso texto termina com a parábola do rico e Lázaro, né? Então, uma coroa para esse capítulo 16, ilustrando um bom uso, ou para usar uma palavra melhor do que bom, porque o uso que o administrador infiel fez dos recursos foi muito indecente, mas um uso sábio, um uso inteligente dos recursos, feito pelo administrador infiel no início do capítulo 16, e um uso absolutamente tolo dos recursos feitos pelo rico, da parábola do rico e Lázaro. Então, esse final do capítulo 16 dá um fechamento desse ensinamento do Senhor sobre as riquezas e o correto uso delas. Um uso inteligente, apesar de absolutamente imoral, mas inteligente, por parte do administrador infiel, e um uso tolo por parte do rico, da parábola do rico e Lázaro. Então, muito bem. O Senhor, agora não falando mais sobre filiação, mas sobre mordomia,
vai nos ensinar sobre a aplicação das riquezas, a aplicação dos recursos. E aí nós temos um trio de versículos aí no final desse primeiro trecho, 10, 11 e 12, que é muito surpreendente por causa da expressão que está no versículo 11 ali. Se, pois, não vos tornastes fiéis, prudentes, na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E esse versículo talvez soe muito estranho para muitos de nós, talvez para todos nós, isso soe muito esquisito, porque dá uma impressão, se nós formos superficiais, se nós formos um tanto quanto levianos na consideração desse texto, que o Senhor está dizendo assim, que tudo bem você enriquecer ilicitamente, você obtenha riquezas de forma injusta, desde que você faça uma boa aplicação desses recursos. E absolutamente não é isso, e nem poderia ser isso que o Senhor está dizendo. Nunca o Senhor iria endossar ou abonar uma aquisição injusta de riquezas desde que se faça uma boa aplicação delas. Então, como é que nós podemos entender uma expressão tão assustadora como essa? Riquezas de origem injusta. Por que essas riquezas são de origem injusta? Nosso irmão na reunião passada já nos ajudou com 2 motivos, 2 explicações. Eu queria apenas acrescentar uma terceira para a consideração dos irmãos. A primeira delas está no versículo imediatamente anterior, versículo 10. Essas riquezas são injustas porque elas são mentirosas. Elas prometem muito e entregam pouco. As riquezas desse mundo têm uma aparência de muito, mas na realidade elas são pouco. Então o Senhor diz assim, se vocês não são fiéis no pouco, vocês não serão no muito. Né? Então esse é o primeiro motivo porque essas riquezas são injustas. Elas são falsas, são enganosas. Apresentam-se como se fossem muito, mas são poucas. A segunda razão pelas quais elas são riquezas injustas está no versículo imediatamente seguinte, que é o versículo 12, e onde o Senhor diz assim, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Esse é o segundo motivo pelo qual a riqueza é injusta, porque ela pertence a outro. Toda riqueza pertence a outro. Isso está claríssimo na parábola aí do administrador infiel. Tudo que ele fez, tudo que ele usou para beneficiar os devedores não era dele, era do seu mestre. Assim como nós, tudo que nós temos na nossa vida não é nosso, é alheio, é de outro. Todas as nossas riquezas são emprestadas. Nada é realmente nosso. Então, essas riquezas também são injustas porque são alheias. Primeiro, porque são enganosas, prometem muito e entregam pouco. Segundo, porque são alheias, não são nossas, pertencem a outros, estão na nossa mão só de passagem, são emprestadas. Mas há ainda um terceiro motivo, e esse terceiro motivo está na sua origem, como diz o versículo 11, riquezas de origem injusta. E aí permita-me sugerir algo para os irmãos que não é de forma nenhuma uma unanimidade de interpretação. Há muitos irmãos grandes estudiosos, intérpretes e expositores das Escrituras que não pensam dessa maneira que eu vou colocar aqui para os irmãos. Então os irmãos têm a liberdade de ouvir e levar isso em consideração diante do Senhor, mas penso que perderemos muito do sentido desse e de outros textos da palavra se não considerarmos que essa origem injusta da riqueza, ela se aplica de maneira profundamente literal. As riquezas, todas elas, têm um problema de origem. Elas têm um poder em si mesmo maligno. Não que elas são más em si mesmas. Os irmãos vão entender a diferença a hora que eu começar a explicar. Mas elas têm um problema de origem. Elas são de origem injusta. E o melhor texto para nós entendermos isso, talvez seja o texto de Êxodo 12. Podemos apenas anotar esse texto, depois os irmãos considerem. Mas o que acontece lá em Êxodo 12 é que o povo de Israel está deixando o Egito. Né? A 10ª praga vai descer sobre os egípcios e eles então vão finalmente ser liberados do seu jugo de escravidão. E depois já de 9 pragas que tinham caído sobre o Egito, os egípcios estavam desesperados para que o povo saísse logo daquela terra. Então o Senhor os orienta que eles peçam ouro e prata, o dinheiro dos egípcios, e é isso que acontece. Os egípcios empurram todo o ouro e toda a prata que eles têm para os filhos de Israel e falam, olha, vão embora vocês e o ouro, nós não suportamos mais vocês aqui, vocês estão trazendo maldição para esse país. Então vão embora daqui, leva o ouro com vocês. E foi isso que eles fizeram, está lá no capítulo 12 de Êxodo. Eles foram para o deserto,
carregando o ouro do Egito. O que você compra no deserto com ouro? Nada. Não tem nada para se comprar no deserto com ouro. Então, para que servia esse ouro? Qual foi o motivo pelo qual o Senhor permitiu, aliás, ordenou que o povo de Israel levasse o ouro dos egípcios para o deserto? Havia um propósito para ele no deserto, os irmãos sabem qual é. O tabernáculo. O tabernáculo. Todos aqueles móveis, a arca da aliança, o candelabro, mesa dos pães, tudo aquilo ou era de ouro ou era de prata, as bases das colunas eram de prata, o altar, a pia eram de bronze, ouro, prata e bronze. Muito metal precioso naquele tabernáculo. Era só para isso que servia. Mas toda a origem daquilo, tudo aquilo que foi aplicado na casa de Deus, no tabernáculo, qual era a origem? O Egito. Riquezas de origem injusta. Então, o Senhor não está dizendo que a riqueza é um mal, mas que ela tem uma origem má. Então, qual é a forma de lidar com as riquezas? Que, portanto, tem uma origem má. Ela deve ser capturada, subjugada e depois bem empregada. Os israelitas não roubaram os egípcios. Eles não praticaram assalto à mão armada. Ninguém levantou espada para nenhum egípcio. Ninguém levantou uma espada. Eles pediram e os egípcios deram porque estavam desesperados para ficar livre deles. Mas ninguém assaltou nenhum egípcio. Não foram riquezas adquiridas de maneira ilícita, mas eram riquezas cuja origem era o Egito. Eram as riquezas do faraó, do príncipe deste mundo. Então a origem era injusta. Não foram adquiridas injustamente, mas a origem era injusta. E o que aconteceu com elas? Elas foram capturadas, debaixo da permissão do Senhor. E depois de capturadas foram subjugadas, e depois de subjugadas foram empregadas. E é precisamente isso que o rico da parábola do rico e Lázaro não fez. Como é que termina esse trecho que nós consideramos agora no versículo 13? Ninguém pode servir a dois senhores. As riquezas são um ótimo servo e um péssimo mestre. Lá em Êxodo 12, lá com o povo de Israel, as riquezas foram capturadas e foram subjugadas. Então elas foram um excelente servo. Elas serviram para enriquecer a casa do Senhor. As riquezas desse rico do capítulo 16 de Lucas, elas se tornaram o mestre dele. Elas serviram, nas palavras aí da parábola, para que ele se regalasse esplendidamente. Versículo 19. Uma expressão do versículo 19. As riquezas não serviram a ele que estava servindo as riquezas. Ele vivia para ter prazer nas suas riquezas. Elas se tornaram seu senhor. E ninguém pode servir a dois senhores. É isso que diz o versículo 13. Então, o versículo 14, onde nós estamos, começa assim. Ouvindo tudo isto o quê? Isso que nós gastamos os últimos 10 minutos apresentando. Ouvindo tudo isso, os fariseus que eram avarentos, e aí você precisa anotar um versículo para você considerar depois aí, Colossenses 3,15. Entre muitas características que Paulo vai apresentar ali aos Colossenses sobre os homens dessa geração, e dizendo ali, ele enumera uma lista de pecados, e a hora que ele chega na avareza, ele faz uma pequena explicação. A avareza que é idolatria. A avareza é idolatria. Isso nos dá uma chave importantíssima para entender todo o ensinamento do Senhor no capítulo 16 sobre as riquezas. A avareza é idolatria. Ou seja, você percebe que o dinheiro não é uma coisa exatamente neutra? Ele certamente pode ser bem empregado. E é exatamente isso que o capítulo 16 está nos ensinando a fazer. Certamente pode ser bem empregado. Não só pode, deve ser bem empregado. Mas você percebe que ele tem um problema de origem? Ele tem um problema de origem? Então, ao tocar nas riquezas, toque com cuidado. Não é numa coisa neutra que você está tocando. É algo que, se for subjugado e se tornar um servo, será um excelente instrumento. Mas que, se não for subjugado, é você que vai ser servo dele. Ele vai se tornar o seu senhor. Porque a avareza é idolatria. É o dinheiro que se tornou seu senhor. A avareza é idolatria. Ele que é o seu mestre. Os fariseus, que eram avarentos, portanto idólatras, ouviam tudo isso e o ridiculizavam.
zombavam dele, torciam o nariz. Aqui está falando de expressão facial de deboche mesmo. Era isso que eles estavam fazendo enquanto Jesus estava falando. Eles estavam literalmente fazendo caretinha enquanto Jesus discursava. Imagina uma cena como essa. Então eles torciam o nariz enquanto o Senhor falava sobre a aplicação das riquezas. E aí Jesus, que até então estava falando com os seus discípulos, diz o versículo 1 do capítulo 16, disse Jesus também aos discípulos. Jesus não estava falando com os fariseus. Mas quando a carapuça serve, né, a gente enterra até o pé. E aí eles enterraram até o pé a carapuça e começaram a debochar de Jesus, que nem sequer estava falando com eles, estava falando com os seus discípulos. Então eles começaram a torcer o nariz e debochar do que Jesus estava falando. Enterraram a carapuça e o ridiculizavam. E aí o Senhor, que estava falando com os seus discípulos, agora vai falar com eles. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. E talvez esse versículo 15 seja a grande chave do capítulo 16. É isso que o Senhor está querendo mostrar desde o versículo 1 até o versículo 31. O que é elevado diante dos homens, o que parece muito, não foi assim que ele foi falando na parábola do administrador infiel? O que parece muito aos olhos de vocês, homens, é pouco diante dos olhos de Deus. Então essa é a chave de todo o capítulo. O que é elevado aos olhos dos homens é abominação diante dos olhos de Deus. Na verdade, irmãos, isso não é uma ênfase restrita ao capítulo 16 de Lucas. O evangelho de Lucas como um todo é o evangelho da perspectiva celestial. Você já parou para pensar sobre isso? Se o evangelho de João é o evangelho que parece que tira os pés do chão, né? Tira os nossos pés do chão e nos leva lá nas regiões celestiais para a gente ver a grandeza do céu, esse é João. Lucas é o que rasga o céu e faz ele descer na terra. João tira os nossos pés do chão e nos leva para as regiões celestiais. Lucas rasga o céu e o céu desce na terra. Nos primeiros capítulos, quando Jesus vai ser anunciado, o nascimento dele para Maria, um anjo desce e vai fazer o anúncio. Quando ele de fato nasce, uma miríade das regiões celestiais entoa um coro. Então Lucas é o evangelho onde o céu desce na terra. E agora o Senhor vai pegar as coisas mais terrenas, as riquezas da terra, e agora ele vai nos mostrar como é que ele vê do céu. Qual que é a perspectiva do céu sobre essas coisinhas aqui da terra, sobre as riquezas da terra. E o veredito é esse. Esse é o veredito, está no versículo 15. Essa é a perspectiva do céu. Esse é o olhar do céu sobre as riquezas da terra. O que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. E então, o Senhor vai passar... Aí parece que no versículo 16 ele mudou de assunto, né? A lei e os profetas. Espera aí, nós estávamos falando de riquezas até o versículo 15. Que lei e que profetas? Irmãos, considerem o seguinte, o Senhor está prestes a desferir um golpe mortal sobre as duas maiores riquezas dos fariseus que estavam debochando deles. As duas maiores riquezas. A primeira é a riqueza mesmo. Dinheiro, matéria, posses, bens. A outra é o orgulho que eles tinham do cumprimento da lei. Essas eram as duas maiores riquezas. E não pense que isso é aleatório não, porque inclusive a base do ensino, da doutrina dos fariseus é que as duas coisas estavam associadas. Eles eram ricos como prova da sua obediência à lei. Era porque eles eram estritos no cumprimento da letra da lei que o Senhor os abençoava com riqueza. Então o Senhor, com uma paulada só, está matando 2 coelhos ao mesmo tempo. Toda a raiz do orgulho daqueles fariseus. As suas posses, as suas riquezas materiais, que, na visão deles, eram consequência, era prêmio da sua estrita obediência à lei. E agora o Senhor vai dar um golpe nesses 2 orgulhos, dos fariseus. Então parece que ele está mudando de assunto, não, ele continua falando das riquezas. Só que agora ele não está falando mais das riquezas materiais. Ele está falando das riquezas espirituais, aquelas que os fariseus julgavam ter, eles se julgavam espiritualmente mais ricos do que os demais, né? Então o Senhor vai atingir essas riquezas também. E aí ele começa a falar da lei. A lei e os profetas vigoraram até João. É importante nós entendermos isso, porque senão você vai pensar que o versículo 18 está desconexo.
Aliás, tem até um subtítulo aí, né, na sua Bíblia, possivelmente, a maior parte das Bíblias tem, está aí um subtítulo em negrito, acerca do divórcio. Se você quiser fazer um corretivo aí, fica à vontade, irmão. Esses textos não são inspirados, todos nós sabemos disso, né? O texto canônico mesmo não inclui esses subtítulos aí, né? Alguns estudiosos, ao longo do tempo, foram acrescentando divisões aí que possam, talvez, facilitar o entendimento. Às vezes, ao invés de facilitar, elas acabam atrapalhando. Então, o texto original mesmo não inclui esses negritos aí. Fique à vontade para apagar. Algumas Bíblias, muitas Bíblias, nem sequer trazem esses textos em negrito por essa razão. Não fazem parte do texto original. O Senhor está falando de divórcio aí no versículo 18 como parte daquilo que ele está falando sobre a lei, que ele começou no versículo 16. Então, o Senhor está falando sobre essa riqueza espiritual dos fariseus, o orgulho que eles tinham a respeito do cumprimento da lei. E agora, preste atenção no golpe, na profundidade do golpe que o Senhor vai dar nessa riqueza. Porque ele já tinha desferido um golpe terrível com a parábola do administrador infiel. E agora ele vai desferir outro golpe nesse orgulho fariseu do cumprimento da lei. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, aquele que anunciou a chegada de Jesus. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho de Deus. Estava ali ele presente, né? Ele é o Evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele, entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aqui começa o golpe. Aqui começa o golpe. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio. No original, um chifre. As letras hebraicas eram muito parecidas, algumas diferenciavam uma da outra só por um tracinho, só por um chifrinho. Então é mais fácil cair um chifre desse pequenininho que diferencia uma letra hebraica da outra. É mais fácil cair passar o céu e a terra do que cair um chifrinho desse da lei. E aí o Senhor vai ilustrar agora no versículo 18 o que ele está querendo dizer no versículo 17. Então ele diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Por quê? E aí você, também vou apenas citar, depois você faça a sua consulta, o seu estudo em casa. Deuteronômio capítulo 24 é a fonte original, é onde o Senhor deu a lei sobre o divórcio. O próprio versículo 1, capítulo 24 de Deuteronômio, é a lei acerca do divórcio. O próprio versículo 1 do capítulo 24 já começa assim: que um homem pode lavrar uma carta de repúdio, pode divorciar da sua mulher, se achar nela uma coisa indecente. Ou, indecente, é como está traduzido ali, mas a palavra é um pouco mais vaga. A palavra é impróprio. E aí, como a palavra é impróprio, o sentido de impróprio é muito amplo. O que é impróprio? Muitas coisas podem ser impróprias. Então, o que o Senhor disse? O Senhor disse somente isso: vocês podem lavrar uma carta de divórcio se encontrarem algo impróprio na mulher de vocês. Muito bem. Nos dias de Jesus, tinha um rabino muito proeminente chamado Hilel. Ele próprio, como rabino que era, já pensava, nos escritos de Hilel você vai encontrar que ele já achava que essa lei já estava sendo abusada. Ele vai citar, Hilel, não a Bíblia, Hilel vai citar que tinha maridos lavrando carta de divórcio para sua mulher porque pôs muito sal na sopa. Impróprio. Aos olhos dele, impróprio. Então, impróprio é uma palavra muito ampla, né? Então, pôs sal demais na sopa, carta de divórcio. O próprio rabino Hilel já achava que isso era um exagero. O Senhor está indo muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês, em nome da letra da lei, porque eles estavam orgulhosíssimos disso. Eles estavam orgulhosíssimos disso. Moisés nos deu o divórcio. Não é assim que eles falam com o Senhor em outra passagem? Moisés nos deu o divórcio. E aí o Senhor responde assim para eles: por causa da dureza do vosso coração. Sabe o que o Senhor está separando aqui? O seu propósito original, a sua intenção e a sua permissão. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu permiti que vocês lavrassem carta de divórcio para não acontecer algo pior. Porque se você estudar um pouquinho da cultura desses dias aqui, e aliás, você não precisa voltar 2000 anos no tempo para ver o que era a cultura do Oriente Médio. Porque, infelizmente, algumas regiões do Oriente Médio lá ainda preservam a cultura desse
desses dias. E aí você vai ver uma mulher muçulmana, por exemplo, colocando sal demais na sopa e apanhando do marido, e tendo 70% do corpo queimado, né? Essa era a cultura dos dias. Então, por permissão divina, o Senhor falou assim, ao invés de tacar fogo na sua esposa porque ela pôs sal demais na sopa, faça uma carta de divórcio, que é melhor, né? Ao invés de pôr fogo nela. Então o Senhor permitiu que eles se divorciassem para eles pararem de torturar as suas esposas. Mas jamais foi desejo deles que o casamento acabasse. Por isso que quando os fariseus vão falar para ele que Moisés nos permitiu divorciar, ele vai dizer, sim, permitiu. Por causa da dureza do coração. Porque se ele não permitisse, vocês estavam pondo fogo nas esposas de vocês. Então ele permitiu. Eu permiti através dele. Eu permiti para vocês não porem fogo nelas. Né? Então é um limite para a maldade de vocês. Vai a maldade só até o divórcio. Né? Não passa disso não. Não passa disso não. Leva a maldade somente até o ponto do divórcio. Mas nunca foi desejo meu, nunca foi intenção minha que vocês se divorciassem. E aí isso é muito importante. Porque é esse golpe que o Senhor está desferindo no orgulho dos fariseus. Vocês estão orgulhosos de que, ao contrário dos colegas aí de vocês não põem fogo nas mulheres, vocês divorciam delas. Então vocês estão orgulhosíssimos, que vocês têm uma moral muito mais elevada. Né? Vocês estão orgulhosíssimos disso, vocês têm uma moral muito mais elevada que a dos vizinhos aí de vocês. Ao invés de pôr fogo nas mulheres, vocês divorciam delas, vocês são muito melhores, são muito mais bacanas. Nunca foi minha intenção, nunca foi meu desejo. Vocês estão orgulhosos de cumprirem a letra da lei e não entenderam o princípio da lei. Por que eu permiti o que eu permiti? Para vocês não fazerem um mal maior. Meu desejo não era que vocês divorciassem das suas esposas, meu desejo é que vocês as amassem. E aí nós chegamos a Efésios. Como Cristo amou a igreja. Isso é desejo meu. Isso é o que eu queria. Mas porque vocês são quem são, eu prefiro que vocês se divorciem do que ponham fogo nelas. Né? Então, eu permiti. E vocês estão orgulhosíssimos de cumprir a minha permissão, mas completamente alheio ao desejo que tinha por trás da permissão. Qual era o desejo por trás dessa permissão? Meu desejo é que vocês as amassem de maneira sacrificial. Ao invés de pôr fogo nelas, que vocês entregassem o próprio corpo para ser queimado em favor delas. Era isso que eu queria. Que você entregasse o seu próprio corpo para ser queimado. Mas como vocês estão pondo fogo nelas, então eu prefiro que vocês se divorciem antes de pôr fogo nelas. Que orgulho ridículo, não é mesmo? Um orgulho no cumprimento literal da lei, enquanto, ao mesmo tempo, além de ridículo, é impressionante que ao mesmo tempo em que uma lei está sendo cumprida, ela está sendo violada. Cumprida na letra, violada na intenção, violada no princípio. É isso que o Senhor está veementemente condenando. Vocês cumprem a lei, têm orgulho disso, mas do meu ponto de vista, do ponto de vista do céu, vocês estão violando a razão pela qual eu dei a lei. Vocês estão violando os princípios. Então, segue o versículo 18 aí, já consideramos, e aí ele passa a ilustrar tudo isso que ele está dizendo. Então ele vai ilustrar tudo isso a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ponto final aí. Pelo que já dissemos até agora, fica muito claro o que os fariseus concluíam. Se o Senhor tivesse parado aí a história, né? Esse é um homem justo. Aos olhos dos fariseus, se ele estava vivendo tão bem assim, se ele tinha tantas riquezas, isso era prova de quê? Prova da sua obediência à lei. Prova de que ele era um homem bom, um homem fiel, um homem rigoroso na aplicação da lei. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. E aí, uma observação interessante. O Senhor, se isso é uma parábola, nós podemos, de certa forma, considerar uma parábola, mas talvez fosse mais apropriado nós chamarmos de história, primeiro porque o Senhor em nenhuma parábola dá nome aos personagens, né? Na última parábola aí do administrador infiel, o Senhor não tem dono, o administrador não tem nome. No capítulo 15, o filho mais novo, o filho mais velho, o pai, ninguém tem nome, né? Nas parábolas, ninguém tem nome.
aqui tem um nome, Lázaro. Então isso já diferencia de todas as parábolas o fato de que Lázaro tem nome. Então possivelmente isso não é exatamente uma parábola, isso é uma história, quer seja fictícia, criada pelo Senhor apenas com o propósito de ensinar, ou talvez seja uma história verídica mesmo, de algo que o Senhor viu acontecer lá no Hades e nós não vimos, né? Então o Senhor está contando uma história, quer seja fictícia ou não. É um tanto quanto diferente de uma parábola. E o fato dele ter apresentado, como nunca fez nas outras histórias que ele contou, um nome, nós precisamos prestar atenção nesse nome, né? Lázaro é a versão grega de um nome hebraico, conhecido também, Eleazar, que significa Deus é socorro. Bem propício o nome, né? Para a história. Deus é socorro. Esse Lázaro aqui da parábola não tinha socorro em lugar nenhum. O rico, a porta do qual ele jazia, não socorreu, mas ele não esmoreceu. Havia ainda um socorro. Deus é socorro. Deus é socorro. E quando ele morreu, ele de fato foi socorrido por Deus. Então havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Os cães eram mais misericordiosos que o rico, né? O rico estava nem aí para ele. E os cães, pelo menos, iam lamber as suas feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Interessante que o rico foi sepultado, né? O Lázaro não. O Lázaro morreu e foi direto carregado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico não. O rico foi sepultado, possivelmente com todas as honras, né? Com todas as riquezas de um funeral de um bem-sucedido, né? De alguém milionário. Mas o pobre mendigo não. Sequer foi sepultado. E é curioso, porque isso não está no texto aí, mas está no contexto da época, se você estudar um pouco, que justamente quem tinha condições financeiras tinha túmulos escavados na rocha, e o seu cadáver então era sepultado dentro desse túmulo. E os pobres, mendigos, que nem o Lázaro, cheio de úlceras, que morria na sarjeta de alguém, né? Jazendo à porta da casa de alguém. O que se fazia deles, já que eles não tinham túmulos escavados na rocha, não tinham onde ser sepultados? Nesses dias, eles eram jogados num vale chamado Geena, ou, numa pronúncia mais próxima do original, Gehenna, que era onde se queimava o lixo de Jerusalém. Toda a escória de Jerusalém. Então era um vale que estava permanentemente pegando fogo, estava sempre incendiado lá. Né? Porque sempre se queimava lixo. Todo dia chegava lixo de Jerusalém e botavam fogo no lixo lá. Então os cadáveres de quem não tinha família, ninguém aparecia para reclamar aquele corpo, iam para o Geena ou para o Gehenna, que é esse vale do lixão incendiário. Então, muito possivelmente, o texto não descreve aí, mas se entendermos que era assim que acontecia naquela época, nós podemos supor, com grandes chances de estarmos corretos, que o corpo desse Lázaro foi jogado naquele vale. Foi jogado nas chamas do Gehenna. Mas algo acontece, porque no versículo 23 os lugares se invertem. Agora quem está atormentado pelas chamas não é Lázaro. Agora quem está atormentado pelas chamas é o rico. E Lázaro, nas palavras do nosso texto, está consolado. Em vida, o rico estava se regalando, dando conforto para si mesmo. E Lázaro, coberto de úlceras. Na sua morte, o rico foi sepultado, com todo o conforto que o seu cadáver merecia. Né? Interessante quanto conforto nós damos para os cadáveres. Né? O caixão é todo acolchoadinho por dentro, né? Talvez para ele não ficar incomodado lá dentro. Nós damos muito conforto para os cadáveres. Né? E o rico foi sepultado, com todo o conforto que o seu cadáver merecia, enquanto Lázaro, muito provavelmente, foi jogado nas chamas do Gehenna. Agora, no versículo 23, eles trocaram de lugar. Lázaro está no conforto do seio de Abraão. E o rico está atormentado, nas suas próprias palavras, né? Pede que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa
chama. Eles trocaram de lugar. Eles trocaram de lugar. Está vendo a perspectiva do céu? O que está sendo dito para nós desde o início do capítulo 16? O que vocês nessa terra acham que é muito, é pouco. É pouco. Os filhos das trevas são mais sábios nesta geração. Aquilo que eles fazem com a riqueza iníqua acaba aqui. Eles são hábeis em manusear o dinheiro. Mas tudo que eles fazem com esse dinheiro acaba aqui. Eles são mais hábeis nesta geração. Sejam mais sábios, mais prudentes que eles e usem os recursos de origem injusta, de origem alheia, para conquistar amigos que vos recebam na eternidade. Está vendo o foco saindo? Os filhos do mundo são astutos, são inteligentes, são sábios nesta geração. Mas vocês usem os recursos olhando mais para frente. Olhem para a eternidade. Façam das riquezas injustas, conquistem amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos. Foi precisamente isso que esse rico não fez. Ele tinha todos os recursos à disposição, ele vivia regaladamente, esplendidamente, os recursos estavam ali. Não tem ninguém aqui pedindo que ele abrisse todos os tesouros da sua casa e enfiasse tudo no bolso de Lázaro, não é isso. Ele simplesmente podia ter socorrido. Ele simplesmente poderia ter socorrido Lázaro. E ele teria feito um amigo. Ele teria feito um amigo que o receberia nos tabernáculos eternos. Mas agora, nos tabernáculos eternos, tinha um abismo. Um abismo que impede que os de cá passem para lá e os de lá passem para cá. Agora Lázaro não pode mais recebê-lo nos tabernáculos eternos, porque ele não foi conquistado como amigo ainda em vida, quando isso poderia ser feito, quando os recursos desse rico poderiam ser utilizados de uma maneira menos tola. Porque as comidas daquele banquete do versículo 19 ficaram todas lá. O banquete ficou todo lá. Lázaro só ficou com as migalhas. Mas agora ele estava consolado. E o rico, que não tem nome nessa parábola, atormentado. E aí, muito bem, para continuarmos com os assuntos polêmicos, né? Já falamos sobre essa questão da origem injusta das riquezas, então tem outro assunto polêmico agora. Que lugar é exatamente esse onde estão o rico e Lázaro, né? Porque o versículo 23 diz assim, no inferno, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que Lázaro está fazendo no inferno? Né? Porque se eles estão ali, eles estão no mesmo lugar. Né? O rico e Lázaro estão no mesmo lugar. E esse lugar está sendo chamado de inferno aí. E inferno, no Novo Testamento, traduz duas palavras. Uma delas eu já citei aqui, que é o Geena, ou Gehenna. É o lago de fogo. Está lá em Apocalipse, que foi desenhado, foi projetado para o diabo e seus anjos, após o julgamento. Esse lugar aqui que está traduzido como inferno, talvez nós devêssemos, a King James Version, por exemplo, usa o nome grego mesmo, Hades, que significa o lugar dos mortos. Então talvez fosse melhor nós usarmos o termo grego mesmo, Hades, porque o termo inferno está carregado para nós de uma conotação que foi imprimida talvez por uma obra chamada A Divina Comédia, Dante Alighieri. Aí você diz assim, não, mas eu nunca li a Divina Comédia. Não, mas quem escreve os roteiros dos filmes, das novelas e das séries que você assiste, leu. Né? Então, tudo aquilo que é representado na TV e no cinema a respeito de inferno está espelhando uma imagem que foi criada principalmente por Dante Alighieri do que é o inferno. Acontece que a Divina Comédia é uma obra de ficção, né? Dante nunca disse que ele interpretou aquilo da Bíblia. Aquilo é uma obra de ficção, e essa ficção impregnou a nossa imaginação a respeito do que é céu e inferno. Então esqueça filme, novela, série e as suas representações artísticas do que é céu e o que é inferno. E fique com o que a palavra diz. Então a palavra está descrevendo aqui um lugar, que está traduzido aí como inferno, mas vamos usar o seu nome original, que é Hades, e que significa o lugar dos mortos, portanto, onde estão tanto o rico quanto o Lázaro. Os dois estão no Hades, que é o lugar dos mortos. Mas cada um está de um lado do Hades e tem um abismo no meio. Né? O lado onde está Lázaro é descrito como sendo o seio de Abraão. Um lugar de bem-aventurança. Para usar a palavra que o texto usa,
consolo. Ele está aqui consolado, ele está aqui confortado. Então é um lugar de conforto que aqui é chamado de seio de Abraão. Tenha em mente, irmãos, que quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele tomou as chaves da morte e do Hades. Então, agora, após a morte e ressurreição do nosso Senhor, essa ideia, esse conceito de seio de Abraão já caiu, tá? Paulo não diz assim, quando ele diz que ele prefere partir, ele não diz assim, eu prefiro partir e estar no seio de Abraão, é assim que ele fala? Eu prefiro partir e estar com Cristo. Então os mortos de hoje, depois que o Senhor já tomou as chaves da morte do Hades, então agora os que partem não estão, os que partem na fé, os eleitos, os filhos de Deus, eles não estão no seio de Abraão, eles estão com Cristo. Para não darmos nem um passo a mais do que a palavra dá e não ficarmos fazendo elucubrações aqui. Vamos falar só o que a palavra fala. Prefiro partir e estar com Cristo. Certo? Então, seio de Abraão ficou aqui, antes da morte e ressurreição do Senhor. Mas também, essa tecnicalidade importa pouco. O que mais importa é um lugar de consolo e de conforto, para usar as palavras que o nosso texto nos diz. Enquanto que o outro lado, onde está o rico, é um lugar de tormento. Isso é o que nós precisamos ter em mente. É isso que importa, ao invés de nós ficarmos teorizando e elucubrando a respeito dessas regiões espirituais que nós não conhecemos. Quem conhece é o Senhor e ele levantou o véu por um minutinho para nós vermos alguma coisa dessas regiões. E ele descreve assim: o lugar dos mortos, o Hades, é esse lugar então que tem uma zona, uma região de conforto e de consolo e uma região de tormento, separados por um abismo. E aí, a principal dúvida que pode nos surgir, mas que é uma dúvida muito bendita para nós esclarecermos outras, se não chegou ainda o dia do juízo final, aquele dia em que a palavra diz que o Senhor voltará para julgar vivos e mortos, isso não aconteceu ainda. Ele sequer morreu e ressuscitou aqui no capítulo 16. Isso está lá no final do Evangelho de Lucas, morte e ressurreição, capítulo 24. Nem sequer ele morreu e ressuscitou. Quanto menos voltou para julgar vivos e mortos. Não aconteceu ainda o julgamento dos mortos, nem dos vivos. Não aconteceu o julgamento dos mortos. Se não aconteceu o julgamento dos mortos, por que é que o rico está em tormentos? Se ele não foi julgado ainda. Então, me permita sugerir o seguinte pensamento para os irmãos, e é com essa meditação que eu gostaria que nós encerrássemos o nosso assunto de hoje. A chave para nós entendermos por que Lázaro experimenta conforto e consolo e o rico experimenta tormentos, talvez a chave mais preciosa dessa história do rico e Lázaro é memória. E da onde eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, olha para o versículo 25 aí. Olha o que Abraão diz quando o rico pede assim, que é para Lázaro refrescar sua língua com um pouco de água, né? Qual é a resposta de Abraão? Filho, lembra-te. Lembra-te. A resposta de Abraão é lembra-te. Deixa eu refrescar a sua memória. Né? Se você gostaria que Lázaro refrescasse a sua língua, eu preciso refrescar a sua memória. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele aqui está consolado e tu em tormentos. A memória, esse filho, lembra-te, é um instrumento de consolo de Lázaro e de tortura desse que a tradição dá o nome de Dives, mas esse nome não aparece no texto. O tormento do rico e o consolo de Lázaro têm a mesma raiz. Filho, lembra-te. Lembra-te. Imagine, irmãos, a que ponto chegará a nossa memória quando nós finalmente estivermos livres desse tabernáculo corruptível, né? Dessa montanha de carne que nós arrastamos todos os dias para fora da cama e de volta para a cama. Quando nós estivermos fora desse tabernáculo, não haverá limitações para a nossa memória. Algumas vezes parece que essa limitação ela já é suprimida, né? Você já ouviu falar de algumas pessoas que experimentaram
uma situação de quase morte. Isso é muito comum, né, a gente ouvir esses relatos, e elas dizem assim, chegaram muito perto da morte, perto de um acidente, uma coisa assim. Algo que aconteceu em uma fração de segundos e quase levou aquela pessoa à morte. E você vai escutar o relato dessa pessoa, ela diz assim, a minha vida passou diante dos meus olhos, mas o acidente durou 1 milésimo de segundo. Parece que nessas ocasiões o Senhor levanta a limitação da memória, né? E aquilo que durou uma fração de segundo foi suficiente para você lembrar da sua vida inteira. Imagine então, irmão, quando essa limitação do corpo e da mente for retirada de uma vez por todas. A nossa memória será capaz de revisitar a nossa vida inteira como se fosse uma carta aberta diante dos nossos olhos. E isso, ao mesmo tempo, é um instrumento de tortura e um instrumento de consolo. De tortura para esse rico, porque ele se lembrou. O que Abraão lembra ele? Lembra que na sua vida você recebeu os bens. E não é só isso não, lembra de outra coisa também. Lembra que durante o tempo de vida, Lázaro recebeu os males. E você que recebeu os bens, não fez nada para aliviar os males que Lázaro recebeu. Lembra? Recorda disso. Você teve oportunidade. Você teve a oportunidade de conquistar um amigo que te recebesse nos tabernáculos eternos. Você teve oportunidade de olhar as coisas da perspectiva celestial. Você teve oportunidade de considerar essas riquezas da terra como pouco e olhar para elas da perspectiva do céu. E olhar para a eternidade, mas você não enxergou a eternidade. Você não olhou para essa hora aqui, você só olhou para o seu momento presente. Você recebeu as suas coisas em vida. As suas coisas. Suas coisas é uma expressão tão interessante, irmãos, porque parece que nós temos 2 cestos em casa, né? Um cesto está assim, minhas coisas, e o outro cesto está com rótulo, as coisas de Deus. E aí nas minhas coisas, está assim, meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, as minhas posses. Está nesse cesto e tem um rótulo lá, minhas coisas. E aí no outro cesto está, coisas de Deus. A salvação, a eternidade, a vida com Cristo, essas são as coisas de Deus. Me permita sugerir, irmão, que primeiro só deveria existir uma cesta só tem uma cesta, que são as coisas de Deus, porque a minha casa, o meu carro e o meu dinheiro também não são meus, como a parábola já vem ensinando para nós, né? São riquezas alheias, são de outro e estão emprestadas na minha mão por um curto período de tempo. Estão emprestadas para mim, são de outro, né? Então, na verdade, só existe um cesto com as coisas de Deus. Todas elas são de Deus. Mas talvez já seria de muita ajuda para nós se nós trocássemos os rótulos. No cesto que está a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, põe o rótulo coisas de Deus, que estão emprestadas para mim por um curto período de tempo. E na outra cesta, onde está a salvação, a eternidade, a vida com Cristo, põe o rótulo minhas coisas, porque essas são as que o Senhor te deu para sempre, essas não são temporárias. Essa você pode chamar de minha. É dele também, foi ele que te deu. Mas essa é sua para sempre. Essa é sua para sempre. Essa pode pôr lá, minhas coisas. E aí no outro cesto, com a casa, o carro e o dinheiro, você põe coisas de Deus, emprestadas, por um curto período de tempo. O rico trocou as cestas. Trocou as cestas. E as suas coisas, a sua riqueza, os seus banquetes, os seus vestidos finíssimos, né? Não é assim que está lá no versículo 19? Púrpura e linho finíssimo. As suas roupas, as suas comidas, os seus banquetes, as suas riquezas, você já ganhou. Você já teve em vida. E você foi um péssimo administrador delas. Porque você usou para viver, segundo o versículo 19, esplendidamente. E não para conquistar amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos. Então lembre-se que você não olhou as coisas da perspectiva do céu e da eternidade, e agora esse tempo passou. Então você pode entender que mesmo antes de que esse homem esteja julgado, mesmo antes da volta do Senhor e o definitivo e final julgamento de vivos e mortos, mesmo antes do julgamento de vivos e mortos, esse homem já está em tormentos.
ele está atormentado pelas suas memórias. Ele está atormentado porque agora a sua vida inteira passa diante dos seus olhos e ele não tem mais o que fazer sobre isso. A oportunidade de fazer algo a respeito já passou. Então essas memórias são um instrumento da sua tortura. Você já se lembrou de uma coisa assustadora de repente? Já acordou assustado por um pesadelo que parece mais uma memória do que um pesadelo? E você acorda assustado? Que jeito está a sua boca? Como está a minha agora, né? Seca. Tudo que alguém que acorda de um pesadelo quer é que alguém molhe o dedo na água e refresque a sua língua. É isso que o rico está pedindo para Lázaro. As memórias da minha vida são um pesadelo diante dos meus olhos. Molhe o dedo na água e refresca a minha língua porque eu estou atormentado. E Lázaro? Lázaro está consolado por causa das suas memórias. Mas tanto o rico quanto o Lázaro não são pecadores? Ou será que o rico era tão mau assim por não ter socorrido Lázaro? E Lázaro não. Lázaro era um santo em vida, né? Alguém que nunca cometeu pecado, um justo. Então, Lázaro era um pecador, assim como o rico. Mas, no meio desse abismo que separa o rico em tormentos de Lázaro em conforto, há o Monte do Calvário. E nesse Monte do Calvário há uma cruz, um madeiro. E como nós cantamos tantas vezes, tantos domingos nós cantamos, nesse madeiro, toda dor e todo sofrimento foram cravados. As memórias de Lázaro, da sua vida e até dos seus próprios pecados, não são mais memórias de dor e sofrimento, porque a dor e sofrimento foram cravados no madeiro por Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores. Entre o tormento e o consolo tem o madeiro, um abismo cravado pela cruz. Um abismo cravado pela cruz. Aqueles que entregaram as suas vidas ao que nos salvou pela cruz tiveram a sua dor e o seu sofrimento cravados no madeiro. Então toda vez que tanto na nossa vida presente, aqui ainda nessa terra, quanto na eternidade futura, nós nos lembrarmos de tudo que nos sucedeu aqui, inclusive dos nossos pecados, nós não nos lembraremos com dor, nós nos lembraremos com gratidão. Toda vez que um pecado voltar à sua memória, seja hoje, seja na eternidade, você vai vê-lo na sua infindável e na minha infindável lista de pecados, um risco vermelho. O Senhor escreveu, perdoado. E toda dor e sofrimento no madeiro ele cravou. Então, a memória das nossas iniquidades, a memória dos nossos pecados, ao invés de instrumento de tortura, é instrumento de gratidão. Todas as vezes que um pecado vem à nossa memória, ao invés de nós nos martirizarmos com ele, qual é o sentimento? Senhor, obrigado, porque esse pecado foi cancelado. Sabe, Jeremias 31 e depois Hebreus 8 são muito claros em nos dizer assim: das suas iniquidades eu me esquecerei, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. O Senhor, não tem nenhum texto na palavra que diz que nós não vamos lembrar dos nossos pecados. Tanto Jeremias quanto Hebreus dizem que ele não vai lembrar dos nossos pecados. Ele não vai lembrar, nós vamos. Nós vamos. Mas nós não estaremos, como não estamos já agora, atormentados por eles. Todas as vezes que nós nos lembramos, nós somos confortados, porque o Senhor os cancelou. A melhor maneira de lembrar de uma dívida é quando ela está paga. Todas as vezes que nós nos lembramos dela, nós agradecemos, porque ela foi paga. Ela foi paga, ela foi cancelada. E o Senhor, por isso, levou todos os nossos sofrimentos. E por último, esse texto termina então com uma ilustração muito interessante, né? Esse rico está insistindo com Abraão por vários versículos, desde o versículo 27 até o versículo 31. O rico está num embate ali com Abraão, pedindo para voltar dos mortos e avisar os seus parentes, né? Porque para que eles não cometam a mesma tolice que ele cometeu com as suas riquezas.
E Abraão está dizendo, não, isso não é possível, né? Isso não vai acontecer. Eles têm Moisés e os profetas, né? O testemunho da palavra. Né? Nós também temos Moisés e os profetas, né? E é suficiente. O que Moisés e os profetas já disseram é suficiente para eles saberem muito bem o que eles devem e o que eles não devem fazer com as suas riquezas. Mas aí o versículo 31, depois de muita insistência do rico, ele diz assim, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É tão curioso o Senhor dizer isso, né? Porque muito próximo desse tempo que nós estamos vivendo aqui em Lucas 16, nessa época mesmo, já no final do ministério terreno de Jesus, um homem chamado Lázaro vai ressuscitar de entre os mortos, né? Por obra do próprio Senhor Jesus. Um seu amigo, morador de Betânia, irmão de Maria e Lázaro, morre. E o Senhor literalmente abre o túmulo e ressuscita Lázaro e tira ele de entre os mortos. E o que acontece com as pessoas? Querem matá-lo. É isso que eles querem fazer com Lázaro ressurreto. Ou seja, está se cumprindo ipsis literis o que o Senhor disse aqui. Ainda que levante alguém dentre os mortos, eles não vão crer. E Lázaro levantou. E o que eles queriam? Matar Lázaro. Depois de Lázaro ressurreto, o próprio Senhor que disse que morreria e ressuscitaria, também ressuscita. E o que acontece? Eles continuam não crendo. E quando o Senhor ressuscita, ou melhor, quando o Senhor morre, muitos túmulos se abrem e os mortos que estão lá dentro ressuscitam e são vistos pelas pessoas. E o que acontece? Eles continuam não crendo. Então, literalmente, se está cumprindo o que ele disse. Não adianta ressuscitar ninguém dentre os mortos. Basta o que dizem Moisés e os profetas. Se eles não creem no que dizem Moisés e os profetas, não adianta levantar alguém dentre os mortos. Não adianta levantar alguém dentre os mortos. Ele próprio, levantado dentre os mortos, ainda assim, não foram todos os que creram. Não foram todos os que creram. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, aumente a nossa consideração pelo que Ele tem dito na sua palavra. Aqui estão diante de nós Moisés e os profetas, né? Aquilo que Ele proferiu ao longo de toda a formação desse cânon das Escrituras. Esse testemunho escrito foi milagrosamente preservado para nós ao longo de séculos. Não existe nenhuma outra obra da antiguidade que foi preservada como essa. Nenhuma, nem de perto. Nem a Ilíada, que é o segundo colocado, ninguém. Nenhuma obra da antiguidade foi preservada como esse livro. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, está preservando o que disseram Moisés e os profetas. Então, nas palavras da história que ele diz, fazem bem em ouvi-los. Fazem bem em ouvi-los. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam e que os atendam. Esse é o recado do Senhor para nós, que nós ouçamos Moisés e os profetas. Ele tem falado através da sua profecia ao longo dos séculos. Profecia é mais do que previsão do futuro, né? Profecia vem de proferir. Profecia é aquilo que o Senhor profere para nós e Ele vem proferindo ao longo das eras e jamais cessou de proferir. Nós é que muitas vezes cessamos de ouvir. Então, que aquilo que Ele mesmo, e não eu, né? Mas aquilo que o Senhor falou na noite de hoje, queira o Senhor que algo do que foi dito aqui tenha, de fato, alcançado aquilo que Ele gostaria de dizer. Então, que as palavras dEle alcancem os nossos corações. E que nós sejamos verdadeiramente encorajados a olhar as coisas da perspectiva do céu. As riquezas, a lei, os profetas, tudo da perspectiva dele, a perspectiva da eternidade. Senhor, nós te agradecemos esse tempo de consideração, de meditação na tua palavra. Nós sabemos que carecemos da tua iluminação sobre o nosso entendimento, porque de nós mesmos somos incapazes de pensar alguma coisa. Não nos permita, Senhor, nossas próprias considerações e elucubrações a respeito de nada, mas nos dá a visão do céu. Queremos ver como o Senhor vê, uns aos outros, as riquezas, as coisas dessa terra, tudo queremos ver como o Senhor vê.
Nos ajuda, Senhor, a sermos bons dispenseiros, bons servos, bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor tão graciosamente tem nos concedido. Não queremos ser administradores infiéis e nem ricos tolos, mas queremos empregar tudo que o Senhor tem nos concedido para conquistar amigos nos tabernáculos eternos. O Senhor nos ajude, em nome de Jesus.